Aleluia. Aleluia. Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Que bom termos mais essa oportunidade de mais um encontro da Ibaja, Igreja Batista em Jardim Assunção, nessa quarta-feira. Quarta-feira gostosa, né, de feriado, um tempinho aí meio friozinho, mas nem tanto, em que nós pudemos ficar um pouquinho mais com a família. A gente tem ficado bastante em casa, né? Mas no feriado é mais tranquilo, menos compromissos, menos reuniões, e a gente pôde ter um dia bastante agradável. E agora ter a alegria da gente se reunir para exaltarmos, glorificarmos esse nosso Deus maravilhoso, cheio de graça, cheio de amor, esse Deus que tem nos sustentado, que tem nos dado a vida, salvação, que tem nos dado paz, que tem nos livrado, que tem nos dado vitória nas lutas. Então, eu não sei você aí, eu acredito que também, mas eu aqui tenho muitos motivos para louvar o Senhor, muitos motivos para adorar a Deus, por ter sido um dia hoje mais tranquilo, como já disse, foi um dia também em que eu pude orar mais, que eu pude meditar, pude ouvir uma boa mensagem do pastor Luiz Saião ao vivo, e foi uma grande bênção. Então, vamos adorar esse Deus maravilhoso. Estou vendo aqui a Dida, já deu boa noite Dida, boa noite, graça e paz Giovana, graça e paz Zenilda, minha querida, irmã Débora também, Débora Renata, Edinaldo, dá um grande abraço aí para toda a família. Boa noite Cleide, boa noite Sueli, boa noite Maria Marques, boa noite para Rosa também, que já está com a gente, sejam bem-vindas. Boa noite para Darcy também, mais uma vez a gente tem a alegria de ter aqui a família da Dida conosco nessa noite, é uma grande bênção para a gente. E deixa eu ver aqui, todos os boas noites aqui que eu estou respondendo são das irmãs, né, das nossas irmãs queridas. Mas eu acho que não é apenas um culto da União Feminina ou da MCA, alguma coisa assim, né? Se eu não estiver enganado, eu quero ver o boa noite dos irmãos também. Cadê os irmãos? Cadê os varões valorosos da Ibaja? Quero ver um boa noite aí também de vocês. E os jovens, já vi a Giovana aqui, estou feliz de ver a Giovana. Quero ver também mais jovens, mais adolescentes aí. Atenção para os líderes aí, chamem seus liderados, jovens, adolescentes, para eles interagirem com a gente também. Hoje não tem aula, a gente sabe que é difícil para os meninos e as meninas aí de quarta-feira, porque tem aula, mas hoje eu acho que não tem aula, né? Pelo menos a Verinha aqui não teve aula, e eu acho que as meninas e os meninos também não têm hoje. Então, quero ver aí. Mamãe, chamem as filhas, os filhos, além da Giovana, que já está com a gente. Eu acho que o Pedro, o Pablo, deve estar aí com a Zene também.
Boa noite também para, eu vi aqui a Girlene, o Arthur está participando, a Dília está falando, humano, Arthur querido, Deus abençoe, que bom que você já está aí comigo também. Senão eu fico aqui meio constrangido aqui no meio das irmãs, sem meus irmãos aqui para me ajudar. Né? Então, é uma noite feliz, uma noite que a gente vai com certeza buscar juntos a presença do Senhor, e o Senhor há de nos abençoar, o Senhor há de falar aos nossos corações nessa noite. O Vinícius Jimenez também está participando. Vini, querido, um abraço, meu irmão. Mais um jovem aí, hein? Feliz de ver mais um jovem. A Clenilda também está com a gente. Eu sei que todo mundo é jovem, ele está falando isso e as pessoas estão pensando, pastor, eu também sou jovem. Amém, amém. Mas os mais jovens, vamos dizer assim, tá bom? O Pedro aí, olha um adolescente aí dando boa noite, Pedrinho, querido. Amanhã tem encontro nosso, hein, Pedro? Não falta não. E olha a nossa lição de casa, hein? Muito bem, amados. O Salmo 117 diz assim. Opa, peraí. Salmo 117. Louvem o Senhor, todas as nações, exaltem-no, todos os povos. Porque imenso é o seu amor leal por nós. Aleluia. E a fidelidade do Senhor dura para sempre. Então, precisamos louvar esse Deus maravilhoso, que é leal, é fiel, é cheio de graça, cheio de amor, cheio de misericórdia. E Deus tem prazer em nos abençoar. Deus tem prazer também, segundo a palavra, de nos ver buscando a sua face, adorando o seu nome maravilhoso. Então, nós queremos louvar o Senhor. Eu vou orar ao Senhor, peço para você aí na sua casa também me acompanhar nessa primeira oração. E é claro que a nossa expectativa como igreja é que a bênção do Senhor se manifeste aí na sua casa nessa noite, que você seja edificado, que você seja alimentada, que a sua fé seja renovada nessa noite. Essa é a nossa esperança. Que o nome do Senhor seja glorificado e que a sua vida seja também edificada nessa noite. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos reunidos mais uma vez aqui na Tua presença, Senhor, mais uma vez nessa reunião pela internet, mas sabemos que esse é um encontro verdadeiro, é um encontro real, encontro de irmãos e irmãs que amam o Senhor, que desejam, Pai, nessa noite ter uma comunhão com o Senhor, glorificar o Teu nome, expressar a nossa gratidão, expressar o nosso amor, ó Deus, porque amamos o Senhor acima de todas as coisas. Tu és o motivo da nossa alegria, da nossa esperança, da nossa paz. Tu és o autor da nossa vida, Senhor. Tu és aquele em quem nós depositamos toda a nossa confiança. E por isso estamos gratos por termos mais esse encontro nessa noite, Pai. Obrigado, Senhor, pelos irmãos e irmãs que já estão conosco, adultos, jovens, adolescentes. Obrigado por esse encontro da Ibaja, Senhor. E eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, desde já, a bênção do Senhor sobre cada irmão, cada irmã, ó Pai. Que a tua graça, o teu amor, o teu poder se manifeste, trazendo paz, renovando as forças, Senhor, trazendo ânimo àquele que está abatido, renovando a fé daquele que está fraco, Senhor. Oh, Pai, aquele que está preocupado, que o Senhor traga paz nessa noite, que o Senhor possa receber toda a nossa ansiedade, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, e nós cremos que em troca da ansiedade o Senhor nos dá paz, que excede todo entendimento, Pai. Por isso, que a tua graça, Senhor, se manifeste em cada família, cada lar representado. Que o Senhor ouça as nossas orações, os nossos pedidos. Que o Senhor fale conosco através do teu servo, que vai trazer a palavra nessa noite, e que seja tudo e tudo para a honra e glória do teu nome. Nós consagramos esse culto à direção do teu Espírito, Senhor. E desde já te agradecemos, porque oramos no nome que está acima de todos os nomes. Poderoso e glorioso nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador amado.
Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Amém. Amém, amados. A Dida está falando que o Arthur é jovem, 75 anos. Eu concordo mesmo, viu? A Jaqueline e a Maitê também chegaram aqui. Sejam bem-vindas em nome de Jesus. E é uma bênção receber todos vocês nessa noite, meus irmãos e irmãs. E eu quero já lançar uma pergunta e um desafio para você nessa noite. Nós lemos um salmo que fala de louvor, e eu quero que você vá colocando aí no chat, nos comentários, o motivo de louvor na sua vida. Algo que nesses dias você percebeu ou recebeu da parte do nosso Deus, algo que ficou claro para você, alguma bênção que você queira compartilhar. Coloca no chat aí algum motivo pelo qual você nessa noite quer exaltar e glorificar o nome do nosso Deus, tá bom? Vai colocando aí, e também você pode colocar o quê? Os pedidos de oração, tá bom? Depois o pastor vai orar pelos seus pedidos também. Então coloque aí o seu pedido, a sua necessidade, lembrando que esses pedidos depois são digitados, são colocados no grupo da igreja, são colocados no grupo de oração, e nós continuamos orando. E tem sido uma experiência maravilhosa isso, porque temos visto as respostas de Deus, milagres de Deus. E como eu disse outro dia, às vezes o milagre de Deus não é atender como a gente quer, mas é nos sustentar em meio às lutas e às dificuldades, né? Então coloque aí, qual motivo você tem para glorificar o Senhor? Ou fazer um agradecimento? Como você percebeu de uma maneira especial a bênção do Senhor sobre a tua vida? Coloque aí no chat, coloque seu pedido de oração também. E eu vou chamar aqui uma pessoa muito querida nossa para participar da nossa live também agora nessa noite. Vocês perceberam que a gente está usando um aplicativo aí nessas últimas lives, e esse aplicativo ele não é bom para música, né? Ele não capta bem o som, instrumento, voz, e a gente não tem tido aquilo que a gente costuma chamar de período de louvor nesses cultos, né? Eu creio que em breve voltaremos lá para o templo, mas por enquanto estamos fazendo daqui, a gente não tem colocado música. Eu coloco uma música aqui no começo e tal, mas nem por isso a gente deixa de louvar o Senhor, né? Nem por isso a gente deixa de exaltar esse nosso Deus maravilhoso. E hoje eu vou chamar a Ana Maria. A Ana Maria vai trazer uma palavra para nos incentivar no louvor, na adoração, né? Vamos chamar a Ana aqui, vamos ver se ela vem, né? Estou chamando, vamos ver se ela vem. Chegou, Ana Maria. Boa noite, querida. Ana, boa noite, tudo bem? Boa noite, pastor. Amém. Boa noite a todos que estão aí conectados nessa noite. Para mim é um desafio estar aqui sozinha, assim, porque sempre eu estou acompanhado da minha família, geralmente quando a gente aparece nas lives. Mas hoje eles estão aqui, mas não vão participar diretamente, né? E o desafio, certo. A palavra que eu trago para cada um de nós nessa noite é sobre a importância da adoração, do louvor em meio às dificuldades. Eu sei que nós temos passado momentos difíceis, momentos de tristeza, muitas vezes, de angústia, mas o que eu quero desafiar a cada um de vocês nessa noite é, mesmo no meio das dificuldades, dos problemas, continuar louvando, continuar adorando a Deus. Você pode me perguntar assim, mas por quê? Por que eu devo, com meu coração triste, angustiado, adorar a Deus? Nós devemos, irmãos, irmãs, amigos, todos que estão ao alcance da minha voz, da tecnologia que nós temos usado, adorar a Deus pelo que Ele é. Deus nos criou para adorarmos a Ele. Eu quero ler um texto da palavra de Deus que está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 10,
versículo 21. Deuteronômio, lá no Velho Testamento, capítulo 10, versículo 21, que nos diz assim: seja ele o motivo do seu louvor, pois ele é o seu Deus, que por você fez aquelas grandes e temíveis maravilhas que vocês viram com os próprios olhos. Seja ele o motivo do nosso louvor, do meu louvor, do seu louvor. Pois ele é o meu Deus, ele é o seu Deus. Olha que texto maravilhoso da palavra de Deus, nos convidando a nos lembrar das coisas maravilhosas que o nosso Deus já fez. O principal, sem dúvida, foi nos dar a salvação. E se você que está me escutando nessa noite ainda não entregou a sua vida para Jesus, se você ainda não tem esse desejo de adorar a esse Deus, eu te convido a, nesse tempo, a hoje, agora, tomar uma decisão e aceitar Jesus no seu coração e a ver as maravilhas que Deus faz ao longo da história da nossa vida, mesmo no meio das dificuldades. Nós temos, sim, muitos motivos para adorar, para louvar este Deus. Como o pastor Eli disse, nesse tempo nós não estamos, pelo menos às quartas-feiras, conseguindo cantar músicas para louvar a Deus. Mas a minha vida, a sua vida, deve ser uma vida que adora a Deus. Hoje, aqui na minha casa, eu já fiz muita coisa para minha família, eu já preparei o almoço, eu já cuidei da casa, eu tive que limpar algumas pegadas, alguns passos que o meu esposo deu ali, deixou uma parte do chão sujo. E em todos esses momentos, principalmente hoje, porque eu sabia que eu ia falar sobre isso, eu procurei adorar a Deus. Muitas vezes a gente acha que adorar, que louvar, é só cantar, é abrir a boca e emitir o som, a melodia, o ritmo. Sim, também. Mas a nossa vida deve adorar a Deus. Nas coisas mais simples, na fila de um supermercado, no trânsito, em qualquer dificuldade que nós temos, enfrentamos, nós temos que sempre nos lembrar que a nossa vida é para o louvor a esse Deus. Eu sei que nós estamos vivendo um tempo de distanciamento, que a gente está sentindo falta, assim. Eu, pelo menos, que estou na igreja há muitos anos, quando a gente fala assim, só as vozes, e aí as vozes lá no templo cantam, isso me emociona só de falar, porque quando nós temos a oportunidade de cantar juntos, de estarmos ali numa expressão de louvor comunitária, é maravilhoso demais. Eu tenho sentido falta disso, eu espero que você também. Mas nesse tempo, meus irmãos, não vamos deixar de adorar a Deus, porque Ele é maravilhoso, Ele tem inúmeros atributos, Ele é gracioso, cheio de graça, Ele é bondoso, Ele é misericordioso, Ele é justo, Ele é amoroso. Esse é o nosso Deus, a quem nós devemos louvar. Eu ainda quero ler mais um texto para você, que está em 1 Crônicas 16, de 28 a 30. Está escrito assim: deem ao Senhor, ó famílias das nações, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas e venham à sua presença. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. Tremam diante dele todas as nações. Firmou o mundo e este não se abalará. Eu sei que você pode estar passando alguns momentos difíceis, assim como eu. Esse mês de abril trouxe aí algumas novidades para a minha família, algumas coisas que muitas vezes nos abalam, mas a nossa confiança continua em Deus, a quem nós adoramos, a quem nós servimos, a quem nós exaltamos. E o texto clássico que eu não posso deixar de falar nessa noite, que está lá no livro de João, que nos convida, que diz assim, que o Pai, João 4, 23 e 24, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores
adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Esse é o texto que é muito proclamado, falado em reuniões, em pregações, em encontros de ministério de louvor, enfim, mas precisa sim. E o tempo chegou, nesse tempo que nós estamos separados fisicamente, muitas vezes a tecnologia não nos favorece na transmissão da música. É preciso que você, que as nossas famílias adoremos ao Pai em espírito e em verdade. Há sim excelentes canções que você pode ouvir aí na sua casa e louvar a esse Deus. Mas eu te convido a ir além, a adorar a Deus com a sua vida, com o seu amor, com as suas atitudes, com o seu olhar, com o seu sorriso, com aquilo que você pode fazer por aqueles que estão próximos de você. A ser, sim, um adorador, que adora a Deus em espírito e em verdade, pelo que Ele é. E eu quero encerrar cantando só um trechinho de uma canção que nós cantamos lá na Ibaja no domingo. O Bel estava lá e cantou, que diz assim: não o adoro pelo que ele faz, eu o adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Amém? Adore a Deus pelo que ele é na minha vida e na sua vida. Um beijo. Deus abençoe. Tchau. Não vai embora ainda não, Ana. Espera um pouquinho só. Olha, eu estou vendo aqui nos comentários, Ana, até em cima da sua ótima palavra que você trouxe para nós nessa noite. A Natália está agradecendo a Deus pelo sustento, pelo renovo das forças a cada dia, né? A Dida também está falando que ela tem tido algumas experiências com louvor, né? Tem sido muito edificada ultimamente através das músicas. Deus tem inspirado, tem levado ela a não olhar as circunstâncias, mas olhar para Deus, para esse Deus de amor que nos acompanha o tempo todo, louvando e crendo. Hein, Ana? Tá de parabéns, né? A Darcy agradece a Deus pela vida do Marcos, né? Deus tem sustentado o Marcos, a igreja tem orado por ele e nós temos visto o cuidado de Deus na vida dele. A Rosa também tem agradecido, porque Deus tem renovado, tem dado forças, preservado a vida. Aleluia, aleluia. A Girlene também louva a Deus porque Deus nos amou primeiro e por isso estamos aqui. Aleluia, querida, é isso mesmo. Deus nos amou sem que nós tivéssemos feito absolutamente nada para merecer, né? Ele enviou Jesus para nos salvar. Glória a Deus. Haja o que houver, sempre será Deus. A Priscila chegou aqui também. Boa noite. O Mauro. Ô, querido Mauro, saudade de você, meu irmão. Deus abençoe. A Giovana agradece pelo cuidado com a minha saúde. É a Cleide que está colocando, né? Agradeço pelo cuidado com a minha saúde. Amém, Cleide. Deus te abençoe. Então, Ana, ora ao Senhor, querida. Ora ao Senhor agradecendo. Louve a Deus, né? Interprete para nós aí esse momento de agradecimento diante do Senhor. Bom. Então vamos orar. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer, ó Deus, por esse momento, ó Deus, que estamos juntos para adorar ao Senhor, ó Deus. Adorar ao Senhor com a nossa vida, com esse tempo que paramos, Senhor, para estarmos atentos ao pedido de um irmão, a um agradecimento, para estarmos realmente sendo corpo de Cristo, família de Deus. Eu te agradeço, ó Pai, porque o Senhor me salvou e tem preservado a minha vida até aqui, e eu tenho muitos motivos para louvar ao Senhor, pela família que o Senhor me dá, pela saúde que o Senhor tem nos dado, e quero te agradecer por cada um dos meus irmãos, que com certeza tem muitos motivos para louvar e engrandecer ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, que vive e reina para todo sempre.
E aqueles, ó Pai, que estão passando por momentos de luta, por momentos em que o mar está muito agitado, que creiam, Senhor, que confiem que o Senhor está conosco no barco. Nos ajude, Senhor, a cada dia, ó Pai, a cada amanhecer, colocarmos o Senhor, ó Pai, em primeiro lugar nas nossas vidas, porque as demais coisas o Senhor acrescenta. Obrigada, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu aconchego mesmo nos momentos que nós nos sentimos sozinhos, mas o Senhor está conosco, ó Pai. Te louvo, ó Deus, por cada um, ó Pai, que entende a responsabilidade que tem de ser um adorador, de ser alguém que se rende, ó Pai, para adorar ao Senhor a cada dia. Continue, meu Deus, falando conosco nesse culto, que o teu Santo Espírito encontre, ó Pai, verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Que a tua palavra encontre lugar no nosso coração, Senhor. Continua conosco, ó Deus, nesse tempo que temos atravessado, Senhor, mas que cremos e sentimos a tua presença a cada dia. Em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém, Senhor. Amém. Amém, Ana Maria. Amém. Deus te abençoe, viu? Obrigado pela palavra, nos edificou bastante, nos desafia, né? Ao nosso ministério de louvor, né? Tem gente que acha que só você e a equipe tem ministério de louvor, né? Todo crente tem esse ministério, né? Nós somos chamados para glorificar o Senhor, seja pela música, seja pelas nossas ações, como você já falou tão bem, e eu não preciso acrescentar mais nada, né? Então, obrigado, um abraço para o Gerson, para Mariana e para Débora, tá bom? Deus abençoe você. Obrigado, viu? Aleluia! Estou vendo aqui chegando também a Maria Socorro, seja bem-vinda, querida. A Sueli Garducci também já chegou, seja bem-vinda. Deus abençoe a você e a sua casa também. Eu acho que eu dei boa noite para todo mundo, viu? Se eu não dei, pode reclamar aqui no chat, mas todos são bem-vindos e bem-vindos. Ah, viu o Celso também, que passou aí. Celso, querido, um abraço para você e para a família. Meus irmãos, nós vamos ouvir a palavra do Senhor agora. Como eu já falei, hoje é feriado, né? Então, hoje o pastor está de folga. Então, vou chamar o Alex. O Alex vai trazer uma palavra para a gente. O Alex está aí, já todo bonito aí na tela também. Alex, boa noite. Seja bem-vindo. E eu acho que eu conheço esse lugar aí que você está. Graças e paz, pastor. Aparentemente, né, é algum lugar que o senhor olha bastante. É um lugar que eu conheço bem, se eu não me engano. Amém. Boa noite a todos, boa noite, pastor Ana, todos os irmãos que estão conectados, que a graça e a paz do Senhor inundem aí os vossos lares. Pastor, tá dando muito eco aqui o microfone, tá ouvindo bem? Para mim tá bom o som. O pessoal pode pôr aí no chat também, se o som do Alex tá bom, dá um feedback pra gente aí também. Qualquer coisa o senhor manda mensagem aí, pastor. Qualquer coisa eu mando mensagem para você também, viu? Alex, obrigado, viu, querido, por ter aceitado o meu convite aí. Com certeza Deus vai falar através da sua vida, tá bom? Amém, pastor, obrigado. O pessoal tá falando que tá bom aqui. A Maria, a Priscila, a Girlene já deram feedback. Então Deus te abençoe, querido. Amém, pastor. Jesus, Deus abençoe. Obrigado. Amém. Bom, irmãos, mais uma vez, boa noite, graça e paz a todos que estão aqui conosco essa noite, aos irmãos que posteriormente irão ouvir a mensagem. Eu louvo a Deus por este momento, louvo a Deus pela sua vida, agradeço a Deus, como disse a Anne, as palavras que tocaram o meu coração sobre o louvor, sobre a adoração, que não há momento, não há lugar, mas o Senhor busca aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E eu queria aproveitar esse momento contigo e orar mais uma vez, antes de olharmos, lermos, meditarmos na palavra do Senhor. Amém? Senhor Deus e Pai, eu o louvo, Senhor, e te agradeço por este momento, Pai. Que a tua palavra, Senhor, faça morada no coração dos meus irmãos, Pai. Que haja, Pai, fruto, Senhor, que haja mudança, Pai, que haja transição, Senhor,
Tu conhece, Pai, a cada um dos meus irmãos que estão, Pai, reunidos aqui pela internet. Nós não imaginamos o alcance, Pai, que essa ferramenta pode ter, mas pedimos ao Teu Espírito Santo de Deus que alcance, Senhor, aqueles que estão ouvindo, aqueles que estão, por algum motivo, agora refletindo nessa palavra, que o Senhor venha falando aos corações, Pai. Nós oramos e já te agradecemos. Amém. Irmãos, boa noite a todos mais uma vez, você que está chegando. Refletia eu aqui um pouquinho antes do pastor me chamar a respeito desse momento que nós estamos vivendo. Nós imaginávamos aí que provavelmente seria algo muito mais rápido, essa questão da pandemia, seria talvez alguns meses ali, até menos, mas já passamos de um ano, mas nós temos certeza que o Senhor tem cuidado de nós, tem nos sustentado, tem nos dado vitória. Nós sabemos das grandes lutas que temos enfrentado com as perdas, as restrições, mas nós louvamos ao nosso Deus independente de qualquer coisa, não é verdade? Nessa noite eu queria refletir com os irmãos a respeito do texto que está no livro de Ruth. O livro de Ruth, capítulo 4, versículos do 9 até o 10. Ruth, capítulo 4, versículos de 9 e 10. A palavra de Deus diz assim: Então Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente: Vocês hoje são testemunhas de que estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quilion e de Malom. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a moabita Ruth, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre a sua herança e para que o seu nome não desapareça no meio da sua família ou dos registros da cidade. Vocês hoje são testemunhas disso. Amém? Então nós lemos aqui um trecho do livro de Ruth, esse livro que conta essa história linda, essa história de resgate. Não é um livro extenso, acho que numa lida direta aí nós conseguimos em meia hora ler este livro. É um livro maravilhoso, uma história muito linda a respeito de Ruth, de Noemi e de Boaz, que é esse resgatador que nós iremos falar um pouquinho mais. Nós poderíamos falar de muitas coisas a respeito dessa história. Nós poderíamos extrair ali diversos tópicos, né, para meditar, para refletir, mas eu gostaria de destacar um ponto a respeito do resgate, nome para o reino. Então, lendo, o pastor conectou aqui. Tá travando aí, pastor? Que deu uma travada, agora voltou. Então, das trevas para o reino. Então, onde nós iremos meditar a respeito desse texto. Quando nós olhamos para o texto de Ruth, nós nos deparamos com uma palavra que é Gênesis Apocalipse, a respeito do resgate, a respeito desse cuidado, dessa proteção do Senhor, que em muitos textos podem ser encontrados a respeito desse termo. E alguns textos que eu gostaria de compartilhar com os irmãos são esses: o resgate da família de Noé em meio a um povo corrompido, que está lá em Gênesis capítulo 7, versículo 1. O resgate de Ló, sobrinho de Abraão, que está lá em Gênesis 19 e 16. E também acho que um dos grandes resgates que nós podemos dizer é o resgate do povo que estava cativo no Egito, lá em Êxodo capítulo 2, o versículo 7, o versículo 8, vai indicar aí um pouquinho a respeito desse resgate, como a mão forte do Senhor, a sua mão poderosa, tirou e livrou essas pessoas, esse povo, da mão dos seus opressores. E aí, olhando e lendo um pouco mais a respeito desse texto, olhando de forma detalhada, não é somente, né, principalmente através da Bíblia, mas nós temos outros escritos, né, nós temos outras literaturas falando a respeito de resgate, falando a
respeito desse cuidado e cuidado do próprio Deus. E um dos escritores que eu gosto muito, um escritor cristão, C.S. Lewis, ele expressa de forma muito linda isso através do texto das Crônicas de Nárnia. As Crônicas de Nárnia, que foi escrita pelo C.S. Lewis, um cristão anglicano, e ele descreve de uma forma muito linda o cuidado e a mão poderosa do próprio Deus resgatando esse povo e dando esperança, né? Que está no trecho do livro O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, que diz assim: o mal será bem quando Aslan chegar, o seu rugido a dor fugirá, nos seus dentes o inverno morrerá, na sua juba a flor há de voltar. Então, podemos dizer que é talvez um recorte, né? Uma forma que C.S. Lewis encontrou de demonstrar, através da Bíblia, né? Essa história a respeito do cuidado e da libertação de Aslan aqui. Mas é muito lindo a forma como a esperança ela é demonstrada através da palavra do Senhor e de forma específica através do livro de Ruth, porque nos mostra que a nossa esperança está no Senhor. A minha e a sua esperança, a esperança deste mundo, a esperança das pessoas que já passaram, estão vivendo e ainda irão viver, se encontra no Senhor. A nossa esperança não pode estar atrelada a alguma coisa, algum objeto, seja ele de qual valor. A nossa esperança deve estar no Senhor, nosso Deus. E o livro de Ruth, ele nos conta, através dos 4 capítulos, o autor nos descreve a forma como o Senhor resgata, como o Senhor trabalha, como o Senhor cuida. E aí, lendo desde o capítulo 1 até o capítulo 4, nós podemos conhecer um pouquinho da história de Ruth, que é uma história muito bonita, como eu citei aqui no começo, e é uma história que conta uma trajetória de uma família que habita ali em Belém, em Judá, e que se muda para Moabe devido a uma grande dificuldade, a uma grande fome, né? Outro ponto interessante a respeito do texto, logo no princípio, o texto fala do período de Juízes, que foi um período para que não sei se os irmãos se lembram ou sabem, um período onde o povo de Israel oscilava entre adorar a Deus, buscar a Deus e se desviar e adorar outros deuses. E aí Deus sempre levantava ali um juiz para que o povo novamente se voltasse para a adoração ao Senhor. Então, um tempo muito difícil. Então, Noemi e o seu esposo Elimeleque se mudam, se deslocam até Moabe. Noemi e Elimeleque, eles se mudam devido a essa fome, esse momento de dificuldade que eles estavam ali passando. E lá, neste momento que eles estavam vivendo, Elimeleque morre, né? O esposo de Noemi morre, e ela ali fica com os seus 2 filhos, Elion e Malom. Quilion e Malom, eles estão ali naquela cidade e eles se casam também com mulheres moabitas. Se casam com Ruth e Orfa. Nesse contexto, nesse momento ali do período que eles estão vivendo naquela situação, se passam 10 anos. E dentro desse período também os filhos de Noemi morrem. Então, Noemi, que sai de Judá e Belém com seu marido e os seus filhos, está agora em Moabe somente com as suas noras. E para ela é algo muito ruim, é muito angustiante e muito difícil. Então, após todo esse acontecido, a morte do seu esposo, a morte dos seus filhos, ela escuta que o Senhor abençoou novamente Judá e ela toma uma decisão. Ela toma uma decisão de retornar ao seu povo. Só que ela, ainda com as suas 2 noras, porque as 2 noras estavam com ela toma essa decisão
mas ela despede ali, né, as suas noras para que elas voltem para sua terra, para que elas continuem ali, na verdade, e que elas se casem novamente, porque dela mesmo não poderiam surgir mais filhos, né, por conta da sua idade, por conta dela não ser mais casada. Então, ela toma essa decisão e ela diz isso para Ruth e Orfa, para que elas voltem ali para o seu Deus, né, e para a sua cidade. E aí é um trecho que eu gostaria de ler com os irmãos, que está lá no capítulo 1, do versículo 16 e 17, onde Ruth responde a essa posição de Noemi. Ruth responde dessa forma como está no texto: não insistas comigo que te deixe e não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei. Ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo o rigor. Se outra coisa, senão a morte, me separar de ti. É um trecho muito bonito mesmo, utilizado até em votos, né, em casamentos, porque realmente fala dessa posição de estar junto num momento de dificuldade, num momento de dúvida, de incerteza. E dentro desse contexto, ao ouvir essa insistência de Noemi, Orfa volta para a sua cidade, volta para o seu Deus. Ali o texto já não mais apresenta a respeito de Orfa. E aí seguem Ruth e Noemi, Noemi e Ruth retornando para Judá, aonde elas ali se encontram. O povo, ao ver o retorno de Noemi, se alegra, porque vê que ela está voltando, mas ao contrário disso, Noemi está muito triste, até porque o próprio nome de Noemi descreve alguém agradável, é o significado do nome, agradável, e ela mesmo diz, não me chamem de Noemi, e sim de Mara, porque a palavra Mara significa amarga. E aí ela, com o coração contrito, com o coração angustiado, e ela diz, de mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Então, a trajetória de Elimeleque, de Noemi, os seus 2 filhos, para Moabe, é uma decisão difícil, devido à dificuldade, devido à fome que eles estavam passando naquele momento. O retorno é ainda pior, porque ela já volta sem o seu esposo e sem os seus filhos, e somente com a sua nora Ruth. E tudo parecia estar muito difícil, muito complicado. Mas a sentido que dava de Noemi havia um propósito, havia um porquê. Tudo estava nas mãos do Senhor. O Senhor estava no controle de todas as coisas. Mas naquele momento, 2 viúvas juntas era uma situação muito complicada, era uma situação muito difícil. As viúvas, nesse período, nesse tempo, eram pessoas que dependiam da ajuda dos seus familiares para sobreviver. Dependia da ajuda dos outros para que pudesse sobreviver. E nesse momento, nesse contexto, no capítulo 2, a partir do capítulo 2, Ruth passa a buscar alimento tanto para ela quanto para Noemi. E Noemi orienta para que ela buscasse esses alimentos, buscasse esse favor em meio àqueles que estavam ceifando, que estavam fazendo as suas colheitas. Então, Ruth vai até esse lugar, vai até esse ambiente para que ela possa e consiga sobreviver. E dentro desse contexto, nós podemos dizer que era algo muito difícil, era algo muito complicado, porque não havia ali uma outra saída, elas não poderiam arrumar um emprego para se sustentar. A forma que isso deveria acontecer era por alguém que pudesse resgatá-las, algum parente próximo, alguém que estivesse
próximo ali da árvore genealógica do seu esposo, que pudesse resgatar, que pudesse de alguma forma ajudar. E é isso que Noemi tem em seu coração. Mas dentro desse contexto, nós vamos identificar, como eu disse, a partir do capítulo 2, quando Ruth vai buscar alimento, e nesse momento que ela busca alimento, ela se depara com o lugar ali, a plantação de Boaz. E aí, como está descrito no versículo 1 do capítulo 2, Noemi tinha um parente por parte do marido. Era um homem rico e influente. Pertencia ao clã de Elimeleque e chamava-se Boaz, como está no capítulo 2. Noemi tinha um parente próximo que poderia ajudá-la, que poderia ser o resgatador. Mas ainda assim, sem compartilhar isso com Ruth, Ruth vai até esse lugar para buscar alimento e, de fato, encontra e adentra ali no lugar que pertencia a Boaz. E quando ela estava colhendo e ali pegando alimentos, como a própria lei de Moisés permitia, em Levítico 19, do versículo 9 e 10, descreve essa ação de colheita daquele que é estrangeiro ou daquele que é pobre, Boaz se depara com essa mulher e pergunta ali para os seus colaboradores, para os seus funcionários, quem era aquela mulher. E os seus colaboradores falam para ele que era Ruth, né, nora de Noemi, que havia voltado, mas que estava viúva, e conta ali o que estava acontecendo, e Boaz dá uma ordem para os seus funcionários para que permitam que Ruth pudesse pegar aquilo o que ela conseguisse, o que ela pudesse se alimentar, e que eles não atrapalhassem, mas pelo contrário, a ajudassem a pegar esses alimentos, pegar esses produtos, para que tanto ela quanto Ruth pudessem sobreviver. E o ápice dessa história está no trecho ao qual nós lemos. Porque no decorrer do capítulo 2, Ruth volta a Noemi, conta aquilo que aconteceu, e Noemi orienta a Ruth que ela procure Boaz, para que de fato ele conheça e saiba que ele pode resgatar ela, comprar a propriedade de Elimeleque e também resgatar ela e a sua sogra. Então, ela orienta Ruth para que Ruth procure Boaz, explique a situação. E no capítulo 4, aqui, quando nós lemos do versículo 9, versículo 10, nós entendemos aqui que esse resgate, ele foi bem sucedido. Esse resgate, essa angústia que elas haviam sofrido e estavam passando até aquele momento de ir para uma terra que não tinha, que não era a terra prometida, a terra do Senhor, voltar sem o esposo, sem os filhos, viúvas, passando por esse momento de necessidade, de busca, de colheita daquilo que sobrava, após procurar e entender que poderia resgatá-las, Boaz, então, procura realizar a forma correta da lei e expor o seu resgate ao povo, para que o povo saiba o que ele estava fazendo e houvesse legitimidade perante a lei. Porque em Deuteronômio 25, do 5 ao 10, ou e também em Levítico 25, capítulo 25, do 25 ao 34, a lei obrigava o casamento de uma viúva com o irmão ou parente mais próximo do falecido marido, a fim de preservar a linhagem da família. Além disso, esse costume também servia para que a viúva não ficasse desamparada. Então, Boaz age de acordo com a lei, age de acordo com a sua benevolência, age de acordo com a vontade de Deus para resgatar Ruth e Noemi e a propriedade do seu parente próximo. Ele resgata, ele paga um preço para que ele pudesse, de fato, ajudar, acolher, proteger e cuidar. E lendo essa história de resgate,
lendo essa ação que nós vimos aqui, nós ficamos alegres por ver o cuidado do Senhor. Eu lembro que quando eu estava lendo esse texto, o livro de Ruth, eu estava indo trabalhar e ao ler o texto eu comecei a chorar, a me emocionar por ver o cuidado, por ver o preço que Boaz havia pago para resgatar Ruth, para resgatar Noemi, para resgatar a história do seu parente, para cuidar. Lembrando que de Boaz e de Ruth vieram ali o pai e depois, posteriormente, né, eles são os bisavós de Davi. É dessa família, é dessa genealogia que nasce Davi. Então, vale a pena ressaltar isso. Mas ao ler esse texto, eu me deparei chorando por ver a obra do Senhor, por ver o cuidado do Senhor, por saber que o Senhor age em todos os propósitos, mas aí o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração e me fez lembrar de um resgate muito maior. De um resgate que não tem precedentes, de um resgate que alcançou a minha e a sua vida e vai alcançar muito mais vidas, que é o resgate de Cristo. O resgate ao qual Deus entregou o seu Filho para que nós pudéssemos nos aproximar, nos tornar filhos. E olhando esse texto e fazendo esse paralelo, eu posso dizer que a ação de Boaz para Ruth e Noemi aponta para o resgate que Deus fez por nós por meio do seu Filho Jesus. Então, o resgate de Boaz com Ruth e Noemi aponta para o resgate que Deus fez por meio do seu Filho Jesus na cruz do Calvário. Assim como está escrito em João 3,16, porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus deu, Deus entregou em nosso favor. Nós não merecíamos. Pelo contrário, nós merecíamos a morte eterna, a separação eterna do Senhor, mas Ele entregou o seu Filho para nos resgatar. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 13 e 14, diz assim: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Pois Ele nos resgatou. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amado. Olha o resgate que nós tivemos acesso, que nos alcançou. O resgate que nos trouxe vida. O resgate que nos deu esperança. E meus irmãos, olhando para a história de Ruth e de Noemi, não havia esperança. Assim como Noemi disse, hoje estou amarga. Nós também andávamos em amargura, em distanciamento. Andávamos separados de Deus. Não havia esperança para mim e para você. Independente se você é bom, independente se você ajuda o próximo, independente se você doa todo o seu dinheiro para caridade, independente se você faz coisas boas, não havia e não há esperança para aqueles que estão fora de Cristo. Não há. Não há. Nossa esperança está no Senhor. A minha e a sua esperança não depende de nós, porque se dependesse, nós estaríamos perdidos. A nossa esperança está no Senhor. Eu quero que você entenda, a esperança de Noemi e Ruth não estava em Boaz. A esperança de Noemi e Ruth estava no Senhor. Naquele que nunca se esqueceu, naquele que nunca se esquece. Meu irmão, Deus nunca, nem por um segundo, se esqueceu da sua vida e da sua oração e das lágrimas que você faz no silêncio. No momento mais angustiante, o Senhor está lá. No momento mais alegre, o Senhor está lá, porque Ele é a nossa esperança de resgate. Eu não sei
o momento em que Deus te resgatou, mas você sabe, você se lembra, onde você estava quando Deus te tirou do lamaçal do pecado, quando Deus te tirou da vergonha. Ao ler esse texto, eu lembrei onde eu estava quando Deus me chamou, o que eu estava fazendo. E eu te digo, irmão, aonde você estaria se a esperança que habita no Senhor não te alcançasse? Mas é muito lindo, é muito profundo, é perfeito, mas teve um preço, irmãos. A graça, ela é de graça, mas não foi de graça. E o preço foi o sangue do meu, do seu, do nosso Senhor. Ele derramou todo o seu sangue. Ele derramou todo o seu sangue em favor daqueles que não tinham esperança, que era eu e que era você, e que são todos aqueles que não conhecem a Cristo. Isso te incomoda? Isso te angustia? Existem pessoas que não têm esperança no Senhor. Existem pessoas nesse momento que estão apegadas a uma conta com muito e muito e muito dinheiro, mas que não pode, de fato, mudar a sua vida. Existem pessoas que estão apegadas à sua esperança nos seus trabalhos, nos seus bens, nos seus imóveis, mas essa esperança, ela pode se corroer, pode se corromper. Mas há um preço que foi pago por mim e por você. E esse foi o preço que Jesus pagou na cruz, um alto preço. Assim como está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 18 e o versículo 19, que diz assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem mancha e sem defeito. Aleluia! Não foi pelo preço, não foi pelo preço de ouro, de prata, de coisas que podem se esvair com o tempo, mas foi com o preço do seu sangue, da sua vida. E eu gosto muito da reflexão que um teólogo alemão, Dietrich Bonhoeffer, faz a respeito da graça. E apontando para essa graça barata, para que muitos que acham que a graça que é de graça não custou nada, mas sim custou. E ele descreve: a graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento. É o batismo sem a disciplina de uma congregação. É a ceia do Senhor sem confissão dos pecados. É a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado. Graça sem cruz. A graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. Houve um preço. Diferente do preço que Boaz pagou para resgatar Ruth e Noemi, que foi um preço financeiro, monetário, Jesus entregou a sua vida. Ele que sem pecados, o verbo que se fez carne, que desceu dos céus e se fez carne entre os homens, levou sobre si, não pecou, mas levou sobre si o meu e o seu pecado, pagou um preço para que hoje nós pudéssemos estar próximos, família de Deus. Irmão, não existe nada nesse mundo que possa se comparar a esse resgate, a esse preço. E o mundo, infelizmente, não consegue enxergar, porque o mundo está cegado pelas coisas deste século. O resgate foi pela graça, mas não foi de graça. Um alto preço foi pago para que pudéssemos novamente nos aproximar de Deus. O resgate que Boaz lhe fez custou um preço. Mas o resgate que Cristo fez lhe custou a vida.
O resgate que Boaz fez aponta para Cristo, mas de uma forma muito mais profunda, muito mais intensa. Cristo morreu, a morte que era para mim e para você, para nos resgatar e nos reconciliar novamente com Deus. Meu irmão, o mundo precisa ouvir essa verdade, o mundo precisa entender, o mundo precisa que eu e você, nós proclamemos isso aos quatro cantos, pois não é possível. Existem pessoas ainda que não conhecem o Evangelho. E eu não estou falando de uma forma religiosa, eu estou falando da verdade revelada, Jesus Cristo. O Evangelho, a palavra encarnada, meu irmão e minha irmã. Não durma essa noite sem refletir sobre isso, não. Nós precisamos proclamar que o preço foi pago, o preço na cruz. Não há mais necessidade de sacrifício, não há mais necessidade de se rebaixar. Não há mais necessidade de ser enganado, porque a verdade veio, habitou sobre nós e nos falou. Ele, Jesus Cristo, morreu por mim e por você para nos reconciliar, para nos resgatar, para nos reconectar novamente, para nos transportar das trevas para o reino do Filho do seu amor. E o que faremos diante dessa verdade? Eu gostaria de terminar e encerrar te fazendo essa pergunta. O que você tem feito diante dessa verdade? O que você tem feito? As pessoas ao seu redor, elas conhecem essa verdade que você conhece? Porque, meu irmão, eu e você fomos chamados para adorar. Eu e você fomos chamados para engrandecer ao nome do Senhor, e isso nós faremos eternamente. Mas sabe, uma das coisas que nós não faremos mais quando o Senhor voltar para nós? Pregar a palavra. Não haverá mais necessidade. Quando Jesus voltar e nós estivermos todos reunidos com o Senhor, não haverá mais necessidade. Mas ainda hoje há necessidade. Há um motivo pelo qual você deve se alegrar, que é pregar e levar a palavra do Senhor àqueles que estão cativos, àqueles que estão ainda em miséria, àqueles que não têm esperança. Precisamos reconhecer que somos dependentes de Deus e que jamais poderíamos resgatar a nossa própria vida ou a vida do outro. Não é de obras, irmãos. Não são sacrifícios. Não é uma vida religiosa. Eu não posso resgatar a sua vida e você não pode resgatar a minha. Mas o Senhor, Ele pode. Para Deus não há impossível. Continue orando, irmão. Continue orando pelo seu familiar. Continue orando por aqueles que você acha que não há, talvez, solução, caminho. Continue orando, continue perseverando, irmão, em oração. E continue pregando. Pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Não se cale, não se envergonhe do Evangelho, mas viva o Evangelho. Pregue, fale pelas palavras, pela atitude, pelo seu posicionamento. Hoje vivemos numa sociedade onde as pessoas querem relativizar tudo, querem minimizar, querem tirar o foco. Mas a palavra do Senhor, ela é única e nós não podemos acrescentar nada a ela. Então pregue a palavra. E eu queria te dizer algo, para encerrar de fato. O melhor de Deus ainda não está por vir. O melhor de Deus já veio. O melhor de Deus já veio. Nesse mundo, irmãos, nós... logicamente, queremos viver coisas boas, nos alegrar, sorrir, mas há uma história contada por algumas pessoas dizendo que Deus ainda fará o melhor, que Deus ainda trará o melhor, mas Deus já entregou o seu melhor, que foi Jesus Cristo. Nós não merecíamos. Ele pagou o resgate para que nós pudéssemos novamente
nos reconciliar ao Senhor, com o Senhor. O preço foi pago. O alto preço de sangue foi pago por mim e por você. Ele nos resgatou e nos reconciliou novamente com a verdade. Então pregue, meus irmãos, pregue, leve a palavra, reforce, viva, poste nas redes sociais, compartilhe numa roda de amigos, compartilhe individualmente, ore sem cessar. Não se entristeça quando as dificuldades se levantam, porque Ele já nos resgatou, Ele já nos alcançou e o preço já foi pago. Que o nome do Senhor seja engrandecido nessa noite e que a palavra do Senhor possa te mover, possa te indicar, possa te incomodar para buscar ao Senhor enquanto se há tempo, enquanto há possibilidade de falar o nome dEle. Vamos orar? Eu queria te convidar para orar e te agradecer em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós louvamos a Ti, Senhor, por este momento, por essa oportunidade que tivemos de compartilhar a Tua palavra, por falarmos, ó Deus Todo-Poderoso, ao mundo, Senhor, que o Senhor nos resgatou, que o Senhor nos libertou, e não há nada mais importante do que isso, Senhor. Nós te louvamos, ó Pai. O teu resgate naquela cruz nos trouxe vida, nos trouxe esperança, encheu o nosso coração com a verdade absoluta que esse mundo não pode dar, Senhor. O Senhor pagou um alto preço, ó Pai, e nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor fez por nós, pagando toda e qualquer dívida que nós tínhamos, ó Pai. E nós te louvamos, ó Pai, pelo teu amor, pelo teu cuidado e pelo teu resgate, Senhor. A todos que estão ouvindo e a todos aqueles que ouvirão, ó Pai, que o Senhor abençoe, Senhor, todas as famílias, todas as vidas, para a honra e glória do teu santo nome, Jesus. Amém. Amém, meus amados irmãos. Amém. Glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus por essa palavra, Alex. Nós agradecemos pela sua instrumentalidade, agradecemos por esse alimento que recebemos. Deus continue a abençoar a sua vida. Eu queria dizer, né, Alex, que você fez um desafio grande, né? Um desafio. Todos nós fomos desafiados por essa palavra e dizer que a igreja está à disposição, né, das pessoas, dos irmãos, das irmãs, de todos que estão participando conosco. O evangelho, a caminhada cristã, ela não é uma carreira solo. O evangelho, a vida cristã, ela se dá em comunidade, né? Então, a nossa igreja, Igreja Batista Jardim Assunção, está à disposição de você que está aí participando com a gente, de você que ouviu ou vai ouvir essa palavra, para te abençoar, para caminhar com você. Jesus nos deu a ordem de fazer discípulos, né? E para isso nós precisamos estar juntos. Então, não se isole, não fique sozinho, não fique sozinha, se achegue à igreja. A igreja tem essa missão, né, de abençoar a sua vida, de discipular você, de te ajudar também. Talvez você seja uma pessoa que já é batizada nas águas, que já tem uma caminhada aí na fé cristã, e talvez esteja fria, esteja distante, esteja desanimada, sem forças. Nós também queremos ajudar você, tem muita gente na igreja que pode te ajudar. Então se achegue, nos procure, tem bastante gente da liderança, os diáconos, os irmãos, as irmãs da igreja. É importante você se achegar para ser abençoado, para nos abençoar também, eu tenho certeza. Obrigado, Alex. Amém, Deus pastor. Abençoe a tua vida, a tua noite, família. Manda um abraço lá para a Deise, para o Matheus, para a Gigi. Tá Pode bom? deixar. E vamos continuar juntos aí. Amém, pastor. Obrigado. Amém, boa noite. querido. Boa noite. Amém. Glória a Deus. Nós vamos orar, antes de encerrar, vamos orar pelos pedidos de oração que chegaram aqui pelo chat. Eu anotei, espero que eu não tenha deixado passar. Eu vi que o irmão Pedro está conosco também. Seja bem-vindo, querido. Irmão Pedro, a Esther, todos que estão conosco nessa noite. A Jaqueline, ela fez um pedido pelo Deoclides Silvério, pela saúde dele,
pela Cíntia, que está com câncer, a Lígia, sua mamãe, que tem câncer também. Temos orado aí pela Lígia, pela irmã Lígia, pela Adriana, e também emprego para Rosana, Adenir e Débora. A Márcia Claudino pede pelo Murilo, seu sobrinho. Murilo está internado. Realmente que Deus dê sabedoria para os médicos, os demais profissionais que estão cuidando do Murilo, identificar, estabelecer para ele o tratamento adequado, né? A Alice pede pela esposa do seu sobrinho, a Clenilda pede pela sua família, e a Maria do Socorro pede também pela sua vida. Vamos orar assim em nome de Jesus. Eu quero pedir oração também pela nossa irmã Mirlis, que também está com Covid. Está bem, né? Com poucos sintomas. Vamos orar pela vida dela. Vamos orar pelos enlutados, pela Cleide, a Rita, o Mauro, a Sônia, a Márcia do ECPC, que perdeu o pastor Oséias. Vamos orar pelas crianças da nossa igreja, né? Todas as crianças que aí estão distantes, né, do departamento infantil, do templo, da nossa liturgia, do culto. Vamos orar pela vidinha delas. E pelos pais, né? Você que tem filhos pequenos, aí lembra do seu ministério, da sua responsabilidade de ensinar a palavra para os seus filhos. Para eles, assim, estar longe da igreja, é lógico que o impacto é muito maior do que para nós adultos. Então é necessário, papai e mamãe, que você leia histórias bíblicas, que você ore com seus filhinhos, ore por eles, com eles, que você dê bons exemplos. Se você precisar de material aí para contar historinha bíblica, se você quiser algum material aí para trabalhar com seu filho, procure a Sueli Galdino. Eu tenho certeza que ela tem bons materiais lá para te passar, mas não deixe de continuar semeando no coração aí dos teus filhinhos a palavra do Senhor, viu? É muito importante que você faça isso nesses dias em nome de Jesus, tá bom? Vamos orar pelas nossas crianças, vamos orar pelo final dessa pandemia, né, irmãos? A pandemia, disse o Alex, aí estamos um ano, muito sofrimento, muitas mortes, muitas pessoas doentes, muita confusão, muitas sequelas, pessoas que pegaram Covid aí já não estão mais com o vírus, mas estão com sequelas, não só físicas, mas emocionais, muito distanciamento das famílias, da igreja, a igreja com as portas fechadas. Isso não é bom, isso não é o que Deus quer, né? Sabemos que as pessoas precisam ir à igreja, a igreja é atividade essencial, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então nós precisamos orar, porque há muita malignidade em meio a essa pandemia, muitos reflexos negativos, muita gente esfriando na fé, enfim, muitos problemas. Vamos orar para Deus, para o Senhor, vamos clamar a misericórdia do Senhor, para que essa pandemia possa cessar o mais breve possível, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. Então são esses os pedidos. Vamos orar mais uma vez em nome de Jesus. Convido você aí a fechar os seus olhos, se você puder, unir o seu pensamento, a sua fé conosco. Sabemos que o nosso Deus é onipotente, é onipresente, é onisciente. Deus está aqui comigo, aqui na minha casa. Deus está aí com você e Deus ouve a nossa oração, né? Ele nos convida a clamarmos, a nos humilharmos diante dele e ele responde às nossas orações. Deus tem dado provas assim claras, né? Do cuidado, da sua graça, da sua bondade. E vale a pena a gente orar. Vamos orar mais uma vez, então? Nos acompanhe nessa oração, por favor. Senhor, obrigado, Pai, pela palavra que ouvimos. Te agradecemos pela vida do teu servo, irmão Alex. Ó Pai, obrigado por essa palavra desafiadora, essa palavra que nos fortalece, que nos faz pensar na nossa experiência com o Senhor, naquilo que o Senhor já fez por nós, ó Pai. Ó Deus, que essa palavra realmente venha transformar as nossas vidas nessa noite. Continua abençoando a vida do teu servo, Senhor. Que o Alex continue empenhado em pregar, ensinar a tua palavra, Deus. Ó Pai, nós colocamos diante do altar do Senhor todos os pedidos colocados aqui nessa noite.
os pedidos da Jaqueline, os pedidos da Márcia, os pedidos do pastor, os pedidos da Alice, da Clenilda, da Maria do Socorro, ó Deus, e também aqueles pedidos que não foram compartilhados aqui, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos que o Senhor venha trazer cura para os enfermos, sabemos que Tu és o médico dos médicos, sabemos, ó Pai, pela fé e pela experiência que o Senhor é um Deus que cura, que liberta, que transforma, ó Deus. Então, Pai, em nome de Jesus, por graça e misericórdia, Senhor, manifesta o Teu poder e a Tua glória por cada uma dessas pessoas, pelo Deuclides, pela Cíntia, pela Lígia, Adriana, Murilo, Mirles, sobrinho da Alice, por todas as pessoas enfermas, Senhor, são milhares em todo o Brasil. Ó Pai, tem misericórdia, aqueles que esperam por atendimento, aqueles que não estão sendo atendidos. Ó Deus, em nome de Jesus, que eles encontrem também no Senhor a paz, a esperança, que eles percebam a Tua graça, Senhor. Ó Pai, consola os enlutados, aqueles que perderam amigos, familiares. Ó Deus, tem misericórdia, que o consolo do Teu Espírito fortaleça, abençoe e traga paz nesses corações, ó Deus. Nós te pedimos pela nossa nação, Senhor, te pedimos por toda essa situação. Ó Pai, que o Senhor venha repreender toda a obra do inimigo das nossas vidas, Senhor, todo engano, toda maldade, toda corrupção, Senhor, em nome de Jesus, que caia tudo por terra, para que o povo seja atendido, para que os mais pobres sejam atendidos também, Senhor. Ó Pai, que toda a população brasileira possa passar por essa fase, em nome de Jesus. Ó Deus, e se for da Tua vontade, que essa pandemia seja abreviada o máximo possível, para que possamos voltar à vida normal, para que possamos voltar às nossas atividades, para que não haja mortes, ó Pai, para que não haja mais doenças, para que não haja mais problemas nos lares brasileiros, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia da nossa nação, tem misericórdia desse mundo que chora, que sofre, que está confuso, Senhor, mas que o Senhor possa derramar a Tua graça e o Teu poder, Senhor. Abençoa a nossa igreja, abençoa todas as famílias da nossa igreja, todas as pessoas que participaram dessa live, que a Tua graça seja sobre todos e todas. O Senhor nos dê um restante de semana abençoado, Pai, porque quando o Senhor nos abençoa, abençoados estamos, ó Pai. E é isso que nós desejamos, a bênção do Senhor, a graça do Senhor sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. Se alguém que nos ouve, se alguém que participa, que está longe do Senhor, que se sente longe da Tua presença, que essa noite seja uma noite de resgate, que seja uma noite de reconciliação, que seja uma noite de salvação. Nós oramos assim gratos e oramos no nome que está acima de todos os nomes, no poderoso e doce e incomparável nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Amém, amém e aleluia. Glórias ao nome do Senhor, meus amados irmãos, amadas irmãs. Que bom que você participou conosco. Deus abençoe a sua vida aí, em nome de Jesus. Tenham um restante de semana de paz. Não deixem de ler a sua Bíblia, não deixem de orar, não deixem de buscar o Senhor. Não deixem de ter momentos de comunhão também. Quem sabe Deus pode usar você para abençoar alguém, para, como o Alex disse, para levar uma palavra de esperança. Quem sabe você pode pegar o seu telefone aí e ligar para alguém, né? Abençoar a vida de alguém, e orar com alguém, exortar em amor. E eu sei que Deus pode te usar, com certeza, como tem usado a tantas pessoas, né? Fique atento aí às nossas redes sociais. A gente tem divulgado as nossas atividades, para aula de batismo, para a escola bíblica, para as nossas lives. Muita gente perguntando ainda, aliás, já perguntando se nós vamos já voltar para o culto presencial. Nós vamos ter uma reunião agora na sexta-feira com o grupo, o comitê que foi formado desde o ano passado para analisar essas questões, e nós vamos divulgando aí as nossas decisões. Ore por isso também, viu? Ore aí pela nossa volta, que seja no tempo certo, e tudo para a honra e glória do Senhor. Uma boa noite.
uma noite de paz, uma noite de vitórias para você. Participe do nosso culto no próximo domingo às 6h30, aliás, 18 horas, né? A nossa live também, Deus vai ter uma palavra para o seu coração também. Compartilhe nas redes sociais, vamos espalhar, né? Essa palavra de Deus em todos os lugares, para que o Evangelho possa transformar vidas nesses dias tão complexos, nesses dias que tanta gente tem partido, né? Por conta da enfermidade, de outras enfermidades, por outros motivos, e a gente sabe que a única esperança é Jesus. Que Jesus possa salvar muitas vidas. Uma boa noite, uma noite de paz. Aleluia. Deus abençoe a todos e todas.